Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, tema Reinos Francos. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Eu vou apresentar para vocês o primeiro objetivo desta aula. Embarque nessa aventura, vamos junto, galerinha. Tem pano para manga para nós estudarmos aí. Compreender as principais características dos primeiros reinos germânicos. Identificar o cristianismo como um fator de unidade cultural nos reinos germânicos. E agora eu trago uma imagem para vocês, gostaria que vocês fossem historiadores desta aula. Analisem junto comigo. O que você recorda sobre essa aliança, reinos germânicos e cristianismo? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Ah, professor, não sei, parece que é alguém batizando ali, professor. Boa! Mas é normal? É uma criança? É um adulto? Ah, professor, parece que é um adulto. Então, será que seria comum o batismo de uma pessoa adulta? O que ele tem aqui na cabeça? Ô, professor, parece que tem uma coroa, é um rei. Então seria um batismo ou uma conversão? Que usamos mais esse termo, né? Quando a pessoa adulta se converte a uma outra religião. E se fosse conversão, por quê? Que religião seria esse rei, né? Professor, é bom, hein? Vamos ver? A imagem a apresentar é a pintura intitulada O Batismo de Clovis. Foi produzida pelo mestre Saint-Hilaire por volta de 1500 no contexto das pinturas renascentistas. Retrata o batismo do primeiro rei dos francos, o Clovis. A conversão do rei germânico representou a consolidação do cristianismo no mundo ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Agora vamos lá, hein? Essa questão envolvendo religiosidade e política no mundo atual, como é? Organizações religiosas dos Estados Unidos, de acordo com essa reportagem, mapeiam indígenas no Brasil e não interrompem ações com isolados mesmo durante a pandemia. Conversões, hein? De povos sempre foram comuns na história. Na Idade Média, vários reis se converteram e converteram seus súditos ao cristianismo. As ações de conversão ainda são intensas no mundo atual. E claro, né, que é uma sacada do Clovis. Ao mesmo tempo que ele está se convertendo, porque ele estava uma outra religiosidade germânica, politeísta, aliás, né, diga-se de passagem. Mas ele está servindo como uma espécie de exemplo. Fora a aliança com a igreja de consolidar seu poder, serviu como exemplo para todos os seus súditos, para seus guerreiros. Olha lá, hein, eu, um guerreiro germânico, me converti ao cristianismo. Façam a mesma coisa. Essa é a mensagem que ele está dando. A conversão de uma pessoa, de um povo a uma religião, se fez presente na história. O cristianismo, por exemplo, demorou séculos para se espalhar. Primeiro pela Europa, pelo antigo Império Romano, depois por outras partes do mundo. Atualmente, é a religião com maior número de adeptos no mundo. E você, já recebeu a visita de algum missionário religioso? O que você pensa sobre o assunto? Olha lá, voltamos no rei Clovis. Remígio de Reims foi o bispo representado por aquela pintura, ou melhor, agora por essa estátua, que estaria, né, fazendo o batismo do rei Clovis. Em 25 de dezembro de 496, ele batizou Clovis, interessante a data, mais um ponto a se especificar, hein? Ele batizou Clovis I, rei dos francos, selando a aliança do poder político com o poder religioso. Aqui é essa estátua do rei Clovis sendo batizado pelo Remígio de Reims, em frente à Catedral Reims, na França. Nas terras conquistadas do Império Romano, os germanos criaram vários domínios, chamados de reinos, logo após a queda do Império Romano do Ocidente. Visigodos dominaram a Espanha, os vândalos o norte da África, os ostrogodos a Península Itálica e os anglo-saxões, e os jutos a região da Britânia, que seria hoje o Reino Unido. Os povos germânicos viviam em constante conflito entre si, eles não eram um povo unido, não. A maioria desses povos, desses reinos, durou pouco tempo. Já os francos não, teve uma longevidade. Acredita-se que essa longevidade está relacionada a essa aproximação, a essa aliança entre o poder político e o poder religioso, a igreja. Olhe lá o reino franco. Seria o desenho, reino franco, território franco mais verdinho escuro, né? E como que ele vai depois, as conquistas de Clovis, expandindo até
as conquistas de outros reinos, por exemplo, a de Carlos Magno no século 8 e 9. Agora com vocês, após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, vários reinos germânicos surgiram. Cite alguns exemplos e escreva qual deles teve maior duração. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei! Bora lá com Giesta junto conosco! Surgiram reinos francos, vândalos, trogodos, suevos, vascões, visigodos, burgúndios. Esse vascão deve ter caído, inclusive. Anglos, bretões, saxões, etc. Como os povos germanos viviam em constantes conflitos entre si, a maioria desses reinos durou pouco tempo. É verdade. Os francos, porém, conseguiram construir um reino próspero e duradouro. E acredita-se que essa aliança entre reino político e religiosidade foi uma das responsáveis pela longevidade do reino franco. Vamos lá, voltando então com eles. Os francos atravessaram o rio Reno, região da Alemanha, entre a Alemanha e França, em direção ao oeste, leste-oeste, em direção à região da França. Por meio de alianças políticas e da guerra, conquistaram a Gália, onde fundaram um reino. A primeira dinastia franca foi chamada de Merovingia. Tem uma lenda de um chefe chamado Meroveu, mas não tem muita certeza que seria realmente real. Seja como for, a origem lendária seria de Meroveu. Aqui uma moeda de 1720, retratando o Meroveu, que seria o primeiro rei da dinastia franca. Mas foi o reinado de Clovis, que possivelmente teria sido neto de Meroveu, que a expansão franca ganhou maior impulso, entre 482 e 511. Vocês viram nos slides desta aula a conversão de Clovis. A análise histórica, inclusive, fala, e é muito polêmica a sua conversão, pode inclusive ter sido meio que fake,
não era muito real não, mas era uma maneira que ele tinha de se aproximar com o poder político, com o poder religioso e de quebra legitimar o poder dele. Uma sacada e um marketing muito bom também para a época. E partiu para a guerra, hein? Cidade que deu origem a Paris, quando ele fundou ali em seu reino a cidade de Lutécia, e com a guerra conquistou muitas riquezas, conforme o costume franco, e teria dividido com seus guerreiros. Copie seu caderno e responda, qual foi a primeira dinastia franca? É aquele lendário, né, professor? Isso. Manda bala aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, galerinha, o sexto ano. Vamos juntos nessa? A primeira dinastia franca foi a Merovingia, assim chamada em homenagem a um chefe lendário, de nome Meroveu, considerado o primeiro rei dos francos. Se sua origem é lendária, ou melhor, é polêmica quanto à sua certeza, sua convicção de existência, já o seu, possivelmente neto, o rei Clovis, esse sim, é o responsável por fundar inclusive a cidade de Lutécia, que depois se tornou a cidade de Paris, a capital do reino dos francos. Inclusive vocês já sacaram, né? Francos vai dar origem à França. Aê, muito bem! Isso mesmo! Muito bem. Vocês são muito observadores. Vamos lá, dê uma análise aqui junto comigo. Aqui são vários reinos, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Os povos vândalos, bobo nem nada, né? Lerdo é o gato! Pegaram Cartago, Sardenha, Córcega. Queria saber se eles passaram destruindo tudo também, né? Casa deles não, né, professor? Ah, tá. Os ostrogodos ficaram com Roma, é a capital romana. Ó, os francos saíram aqui, atravessaram aqui o rio Reno
que seria a região da Alemanha atual, invadiram, passaram aqui o rio, Sarre também, fundaram ali a cidade de Toulouse, ó, Lyon, aqui nas proximidades. Eles vão criando então um reino franco, né? E os visigodos, um outro povo germânico, ficou com a região hispânica, seria a atual Espanha e Portugal. Vocês localizarem aqui os principais reinos então, hein, gente? Eram milhares de povos, né? Esses reinos têm pouca durabilidade. E os vândalos, visigodos, francos, ostrogodos conseguiram dar uma concentradinha. Mas lá, logo no século VII, os vândalos já perderam para os califados, vêm ali os povos muçulmanos e já vão conquistar aquela região. Aliás, eles vão conquistar aqui a região do vândalo e vão dominar, inclusive, a região hispânica também. E só não foram para a França porque até então o rei Carlos Magno segurou os caras por ali. Pensa. Depois de vencer outros povos germanos, como os burgúndios, visigodos, Clovis passou a reinar sobre uma região extensa, corresponde à França, a parte da Alemanha atual. Observe o mapa. Além de fazer uso das armas, o Clovis ampliou seu poder por meio do matrimônio. Casou-se com a Clotilde. Ela é uma princesa cristã. Lembrando, ele é um guerreiro germânico, gente. Olha que interessante, o casamento dele também é um casamento arranjado, que está se aproximando com os cristãos, assim como foi seu batismo, assim como foi a sua aliança com o poder político, o poder religioso. O seu casamento também tem essa ideia de aproximar as duas culturas, germânica e romana, para estabilizar o reino. Funcionou? Pura. Princesa cristã no reino da Burgúndia, mulher que teve grande influência na sua vida. Casando-se com o rei Clovis, conseguiu diminuir a resistência ao domínio franco. Aqui vocês têm uma pintura na igreja de Sainte-Geneviève, fica em Paris, representando o Clovis e a Clotilde. Essa pintura é do pintor Antoine, de 1811. Olha que coisa magnífica, né, gente? Muito bonito. Influenciado por Clotilde, interessado na aliança com a Igreja Católica, Clovis se converteu ao cristianismo em 496, que foi aquela pintura, ou também a estátua, né, do bispo Saint-Reims, batizando o rei Clovis. E com o apoio da igreja, continuou expandindo seu reino. Olha que interessante a estátua da Clotilde, da igreja de Germano Auxerre, em Paris, escultor Louis Desprez, 1841. Essa ideia de aproximar a política com religiosidade não é algo exclusivo do Reino Franco não, viu? Outros reis fizeram dessa estratégia, como Carlos Magno no ano 800, coroado pelo Papa Leão III. Houve outros momentos da história do Império Bizantino também, onde o patriarca se tornou chefe político, chefe religioso também. A esse poder no Império Bizantino nós chamamos de cesaropapismo, porque ele tinha o poder César, poder político, patriarca, como tinha o poder do Papa, cesaropapismo. Aí tem a famosa história do general Napoleão Bonaparte, e tem uma pintura, inclusive, representando esse momento quase cômico da história. Diz que ia chegar o Papa, né, para coroar a cabeça do Napoleão. Diz que o Napoleão, bem na hora, falou assim: não, me dá aqui a coroa. Tirou da mão do Papa a coroa, e ele mesmo se coroou. Quebrou aquela ideia da aliança, né? O que o Napoleão, lerdo é o gato, tentou fazer? Tentando justo dizer, estava simbolicamente representando que o Papa não estaria acima dele, que ele, inclusive, autossubsistente, teria o poder de se autocoroar, dar o poder a ele mesmo, e não o Papa. Ele estaria rompendo com a igreja, na verdade. Chamou o Papa, fez toda a cerimônia, surpresinha, disse que vai pegar ele lá, surpresinha, não, pode me dar aqui a coroa, dá aqui a coroa, arrancou da mão do Papa. E tem uma pintura representando esse momento, porque diz que todo mundo fez aquela cena, nossa, olha o que o Napoleão fez, cara, pensa aquela cena, já imaginaram, todo mundo, nossa, olha o que ele fez, já imaginaram, bora lá, próximo slide, chega de brincadeira, mas é sério, copie seu caderno e responda. Além de fazer o uso das armas, o Clovis também conseguiu ampliar seu poder no Reino Franco. De que maneira? Daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje junto.
Voltei! Bora lá com essa junto conosco! Além de fazer uso das armas, Clovis ampliou seu poder por meio do matrimônio. Casou com Clotilde, uma princesa cristã, no reino de Burgúndia, mulher que teve muita influência na vida dele. Acredita-se que ela, inclusive, convenceu a ele, né, se batizar no cristianismo, representando essa aliança com o poder religioso e político. Além disso, diminuiu a resistência do domínio franco do povo germano na região por causa desse casamento com a princesa Clotilde. Que sacada, esse Clovis também, né? Impressionante. Vamos lá, fechamos a aula. Analisamos como a conversão de Clovis representou a consolidação do cristianismo no mundo ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Vimos também que nas terras conquistadas do Império Romano, os germanos estabeleceram vários domínios, também chamados de reinos, em especial o reino dos francos, no qual Clovis ampliou seu poder por meio das armas e do matrimônio, casando-se com a princesa Clotilde. Que cara, muito inteligente, politicamente falando, né? E aí, nesse vídeo, nesta aula, nós falamos sobre Reino Franco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!